Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui para vocês como que faz esse ponto, tá? Para você fazer esse ponto, olha só, ele é muito simples, né? Dá esse efeito aqui, olha, de trançado, né? E aquele efeito de cesta, tá? Você pode usar esse ponto para fazer vários trabalhos, tá? Olha só, eu comecei fazendo aqui, tá? Num pedaço aqui, olha, num tamanho, né, que vai dar mais ou menos aqui como um cachecol, tá certo? Eu não tinha muito o que pensar em fazer com esse ponto e com esse fio, aí eu comecei a fazer, olha, e ficou esse resultado, tá? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu super achei legal esse ponto aqui, muito versátil, né? Você pode usar esse ponto aqui, olha, para fazer vários trabalhos, né? Inclusive, para você fazer também, olha, manta de bebê, tá? E vários outros trabalhos, tá? Você pode estar usando esse ponto para vários trabalhos, tá certo? Então é isso, olha só, tá? Eu usei esse fio aqui que eu tinha aqui em casa, tá certo? Com uma agulha 3 milímetros para fazer esse ponto, mas eu acredito que você pode estar fazendo aí com qualquer fio, né? Inclusive barbante também, tá? Ele é muito fácil de fazer, ok? E também aí, olha, a agulha você vai usar a agulha correspondente ao fio que você estiver usando, tá? Nesse vídeo eu só trouxe aqui, olha, para você ver como que fica esse efeito, tá certo? Muito fácil, ok? Então aqui, olha, para você fazer esse ponto, você vai precisar fazer aí, ó, um número múltiplo de 5, tá? Eu fiz um número múltiplo de 5, ok? Então aqui, olha, eu fiz, na verdade, duas correntes e depois múltiplo de 5, tá? Porque eu preciso de um ponto para cada lado do meu trabalho, tá certo? Olha, aqui ele é sempre múltiplo de 5, esse trabalhinho aqui. Só que eu preciso de um ponto a mais aqui no início e um ponto a mais aqui no final, tá certo? Então, por isso que é duas correntes e depois múltiplo de 5, o tamanho que você quiser, tá? Ó, então eu fiz aqui duas correntes, tá certo? E fui fazendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E fui fazendo o tamanho que eu quis. No meu caso aqui, olha, esse tamanho que eu escolhi, tá? Ele ficou aqui com 20 centímetros, tá certo? 20 centímetros. E para mim tá bom esse tamanho, né? Aí você depende do que você vai fazer e então é isso, tá? Você vai fazendo múltiplo de 5, tá certo? Olha. E aí você faz lá, por exemplo, eu quero 20 centímetros, então eu fui fazendo as minhas correntes, tá? Ó, e aí eu fui colocando a corrente até aqui, ok? E fazendo, lembrando sempre que é um número múltiplo de 5, tá certo? Eu vou fazer aqui uma quantidade de corrente para trazer aqui para você como que eu fiz então o ponto. Bom, pessoal, então olha só, eu trouxe aqui, eu fiz duas correntes, tá? Que eu falei que eu precisava de dois pontos a mais e depois de duas correntes eu fiz 15 correntes, ou seja, um múltiplo de 5, tá? 5, 10, 15, ok? Você vai fazer a quantidade que você precisa para o seu trabalho. Depois de ter feito esse múltiplo de 5, eu acrescento aqui 3 correntes, uma, duas, três, tá? E aí depois para fazer a primeira carreira, olha só, eu vou contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Laço a minha agulha. Aqui na corrente de número 5 é onde eu vou colocar a agulha para fazer o meu primeiro ponto alto, tá? Só que eu vou aproveitar aqui esse vídeo e explicar para você que eu faço, olha, quando é um trabalho vestuário, por exemplo, tá? Eu vou trabalhar, né, olha, pegando, em vez de pegar aqui assim na corrente, eu vou pegar por trás, tá certo? Eu venho nessa primeira alcinha aqui da corrente, olha.
ok? E nessa outra alça aqui, ó, tá? Eu pego assim por trás, ó, e aí eu faço o ponto alto, tá? Eu vou trabalhar aqui só com ponto alto. Laço, ó, vou na próxima corrente, a mesma coisa, eu venho aqui por trás da corrente, olha, tá? Coloco a agulha por trás nessa primeira alça e depois nessa outra alça aqui embaixo, ó. E faço o meu ponto alto, tá certo? Se você acha que é muito difícil fazer esse tipo de ponto alto, tudo bem, você vem aqui, olha, como de costume, coloca a agulha e faz o ponto alto, tá? Mas inicia o seu ponto a partir da quinta corrente. Olha como que dá diferença, tá certo? Olha, no caso, se você for fazer um vestuário, tá? Ó, o ponto alto feito desse jeito convencional e o ponto alto feito desse jeito que eu expliquei agora, pegando a alça por trás, tá? Ó, fica esse buraquinho aqui e fazendo dessa forma que eu expliquei aqui, ó, pegando aqui por trás, aqui assim, ó, fica desse jeito aqui, tá certo? Então é isso, você vai escolher aí o jeito que você vai fazer para essa primeira carreira, tá? Eu vou continuar fazendo da forma que eu expliquei aqui, olha. Eu pego aqui por trás da corrente, nessa alça e nessa outra aqui, tá? Ó, muito simples. E aí eu faço o meu ponto alto, tá certo? Ó, laço, venho aqui por trás da corrente, tá? E aqui outra alcinha também, e faço o meu ponto alto, ok? Eu vou fazer o meu aqui, então como eu fiz o múltiplo de 15, múltiplo de 5, que deu 15, né? Eu fiz 15 corrente, o meu múltiplo de 5 foi de 15 corrente, então aqui vai dar 17 corrente no total, tá? Porque lembra que eu acrescentei 2 correntes aqui no início, ok? Então, vou fazer o meu aqui e volto com os ponto alto aqui, vai dar 17 ponto alto, perdão, tá? Bom, pessoal, então olha só, ficou assim essa primeira carreira, tá? Então, como eu disse, olha só, eu tenho aqui contando com as correntes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, tá certo? Agora, essa aqui foi a primeira carreira, tá? Eu vou subir aqui, olha só, duas correntes, tá? Eu vou subir duas correntes, sempre, ok? Vou virar aqui o meu trabalho, ó, laço, tá? Então, agora, a partir desse ponto alto aqui, ó, o segundo ponto alto, eu venho aqui, ó, fazer o ponto alto, tá? Em relevo, tá certo? Olha, eu coloco a agulha aqui entre um ponto alto e o outro, coloco a agulha aqui assim, ó. Por trás, eu laço esse primeiro ponto alto assim, dessa forma. Puxo uma laçada e faço o meu ponto alto em relevo, tá? Então, eu vou ter que ter aqui 5 pontos altos, ó. Fiz um, venho aqui no meio do ponto, ó, entre um ponto e o outro, aliás, e faço o ponto alto em relevo por 5 vezes, tá? Ó. Então, eu tenho aqui 2, novamente eu entro aqui, ó, entre um ponto e outro, tá? E faço o ponto alto em relevo. 3, 4 e 5. Nessa primeira carreira é muito importante você fazer a contagem corretamente, tá? Olha só, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos em relevo, pego aqui pela frente, ok? Agora eu vou fazer 5 pontos altos em relevo, só que pego por trás, tá certo? Olha, então eu fiz aqui o último, agora esse próximo aqui, olha, eu vou vir aqui por trás, tá? Da mesma forma, entre um ponto e outro, olha, por trás, eu coloco a agulha nesse espaço, tá certo? E vou, olha, colocar a agulha nesse próximo espaço aqui, tá certo? Puxo uma laçada, ó, a agulha ela vai passar pela frente e vai lá por trás. E faço o meu ponto alto em relevo, tá? Ó, eu fiz aqui então um ponto alto em relevo, novamente, ó, o próximo eu venho por trás e passo aqui, olha, pegando o ponto alto em relevo, tá? Ó, é assim, ó.
Então, eu fiz aqui nesse daqui, agora o próximo é esse. Então, eu venho aqui antes do ponto, ó, vou depois dele, puxo uma laçada, ó, eu volto aqui assim e faço o meu ponto alto. Esse é o terceiro, tá, ó. Fiz aqui, o próximo é esse, então eu coloco aqui, ó, tá? Muito fácil, tá certo? Esse é o ponto alto em relevo, pego por trás. Olha só, tá? Aí você vai ver aqui que eu tenho, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Feito isso, agora eu vou pegar o ponto alto em relevo pela frente. O último foi esse daqui, então o próximo é esse. Venho antes do ponto, então agora ele é pego pela frente, ó, tá certo? E faço como eu fiz os 5 primeiro. 5 ponto alto em relevo, pego pela frente, ó. Muito simples, tá? É esses dois tipos de ponto que eu vou trabalhar o trabalhinho inteiro aqui, tá bom? Vou fazer esse trabalho inteiro trabalhando dessa forma, olha, 3, 4 e 5, tá? E aqui sobrou o último ponto, laço, tá certo? Olha, eu vou contar aqui embaixo, 1, 2, 3. Aqui onde eu coloco a agulha, ó, e faço o meu último ponto normal, tá? Vai ser normal o último e o primeiro. O primeiro, na verdade, sempre são as correntes, né, ó. Eu terminei essa primeira, essa carreira, segunda carreira, certo? Faço aqui, olha, eu trabalho 2 correntes, tá? Viro o trabalho, ó. Agora o trabalho tá desse jeito, ok? Então, aqui, ele tá, olha só, a gente termina de um lado, ele fica pelo ponto alto em relevo pela frente. Só que quando eu viro pro lado do outro lado, ele fica ao contrário, tá? Então, ó, aqui no caso, você percebe que o ponto alto em relevo, ele tá por trás. Então, você vai continuar fazendo essa sequência, tá? Vão ser três carreiras, tá certo? Para fazer cada pontinho como esse, olha, 1, 2, 3, tá certo? Olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá certo? Eu estou aqui, então, olha só, no primeiro, segundo, agora eu vou pro terceiro, então eu venho aqui, olha, esses 5 pontos altos, eles estão sendo feitos aqui, né, pelo lado de trás, então eu acompanho, ó, então eu venho pelo lado de trás, tá vendo, ó? Entre um ponto e o outro, coloco a agulha e vou fazer esse ponto alto em relevo pego por trás, tá? Ó, laço, aqui o próximo ponto é esse, então eu venho aqui por trás dele, sempre antes do ponto, tá? Ó, e faço o ponto alto, tá certo? Ó, o próximo ponto é esse, então, ó, sempre antes do ponto eu coloco a agulha e faço o ponto alto em relevo. No caso aqui, é pego por trás, tá? Ó, 3, 4, e 5, tá? Ó, 5 ponto alto em relevo, pego por trás. Agora, esses 5 aqui, ó, eles estão, né, na frente. Então, eu laço a agulha, ó, o ponto alto é aqui, antes do ponto eu coloco a agulha no espaço, ó, e faço o meu ponto alto, tá certo? Ó, o próximo é esse, então, antes do ponto eu coloco a agulha, ó, e faço o ponto alto. Simples, né? Muito simples, é só ir acompanhando e lembrando, então, que são 3 carreiras, tá, ó. Essa aqui é a minha terceira carreira, tá? Lembrando que no início os pontos são normal, tá? Ó. Aqui o 5. Ficou assim, então, olha, tá vendo? Aí, agora, aqui ele está pego por trás, então, do mesmo jeito que eu fiz aqui os 5 primeiro ponto, vou fazer aqui nesses últimos pontos também, ó, pego sempre por trás. O próximo ponto é esse, então eu sempre venho antes do ponto, ó, e coloco a agulha
e faço o meu ponto alto em relevo, tá? 2, 3, 4, 5, tá certo? Aí aqui, olha, tem essas correntes, eu venho aqui então na segunda corrente aqui, ó, 1 e 2. Na segunda corrente, eu coloco a agulha e faço o ponto alto normal aqui, tá, ó? Eu coloco na corrente, ok? Então, essa é a terceira carreira, ó, tá? Agora, eu vou começar um novo ciclo, tá? Eu vou subir aqui 2 correntes para iniciar a próxima carreira, viro, ó, tá? Eu vou começar um novo ciclo, então, depois de 3 carreiras, agora eu vou inverter, tá certo? Sempre, toda vez, depois de 3 carreiras, eu inverto. Então, aqui, olha, os pontos altos, eles estão pegos pela frente. Agora, para inverter e formar esse efeito aqui, olha, tá vendo? Você pode ver que tá aqui, ó, depois de 3 carreiras, eu inverto aqui, ó, tá? Aqui vai ser o ponto alto em relevo pego por trás e aqui, olha, pela frente, tá? Então, agora eu vou inverter, aqui tá pela frente, as próximas 3 carreiras agora vai ficar por trás. Então, aqui, ó, tá pela frente, o próximo ponto é esse, venho antes do ponto, ó, e faço o ponto alto em relevo, só que pego por trás agora, tá? Ó, o primeiro, o próximo é esse. 2. 3. 4. 5, tá? Ó, então ele ficou assim, apertadinho, parece que tá apertadinho, né? Mas é assim mesmo porque agora ele inverteu aqui, tá certo? Ó, laço, agora os próximos 5 também eu vou inverter. Aqui tá por trás, então agora vai ser pela frente. Então, antes do ponto, ó, o próximo ponto é esse. Antes do ponto eu coloco a agulha, tá? E faço aqui o ponto alto em relevo, pego pela frente. É muito simples, né? 2, 3, 4 e 5, tá? Olha só como é que fica o efeito, tá vendo? Bem bacana, né? Agora, feito os 5 pela frente, vou novamente por trás. O próximo ponto é esse, então lembrando que sempre antes do ponto eu coloco a agulha, tá? Ó, e venho fazendo, tá certo? Esse aqui é o terceiro. 4, 5, tá? Ó, aqui eu tenho as 2 correntes, coloco a agulha na segunda corrente para finalizar e faço o meu último ponto alto, ok? Então, agora, olha, eu vou fazer, essa aqui é a primeira carreira, tá? Desse ciclo, né? Eu sempre lembro de subir 2 carreiras, perdão, 2 correntes para iniciar. E eu vou fazer, então, olha só, aqui eu tenho uma carreira, né? E vou fazer mais 2 carreiras seguindo esse mesmo, essa mesma sequência, tá certo? Ó, esse tá pela frente, então, essas 5 primeiro ponto alto eu vou fazer pela frente. A próxima carreira eu vou seguir a mesma sequência, tá? Eu vou trazer aqui os pontos já feitos aqui em 3 carreiras, e aí você vai ver como que vai ficar aqui, então, olha, o nosso trabalho, tá? Ó,
pego pela frente, agora o próximo pego por trás, tá? E aí você vai ver como que vai ficar, tá certo? Eu vou fazer aqui rapidinho e aí eu já volto. Ó, pego por trás, tá? Sempre antes do ponto, faço o ponto alto em relevo, ok? Bom, pessoal, então olha só, fiz aqui as 3 carreiras, tá? Ó, como é que ficou? Bem interessante, né? Você vira assim pro lado, outro lado, olha só, tá? E aí você vai seguindo aí o tamanho que você quiser para o seu trabalho, tá? Ó, lembrando que sempre você comece com 2 correntes, tá? Começa com 2 correntes, vira o trabalho e depois de 3 carreiras você começa um novo ciclo, né? Mudando aqui, olha, o lado do trabalho, se tá no lado certo, no lado da frente, né? O ponto alto pela frente, ponto alto em relevo pego pela frente, você muda o ciclo colocando ele para trás, tá? E o próximo, né? Então, sempre vai ser o contrário, ó. Se aqui tá pela frente, agora vai ser por trás. E se o próximo tá por trás, então, agora vai ficar 5 pela frente, tá certo? Tá certo? Você vai fazendo isso e aí ele vai ficando dessa forma aqui, tá? Ó, vai ficando com esse visual aqui, ó, tá? Esse efeito, tá certo? Depois também vem a dúvida de como que fica a última carreira, tá bom? Suponhamos que aqui, olha, vai ser a minha última carreira, tá? Eu fiz todo o meu trabalho, tá certo? Fiz todo o trabalho, ó. Digamos que eu vou fazer agora a última carreira, eu vou finalizar. Então, eu subo aqui, olha, 2 correntes, tá? E venho fazendo, olha, o ponto alto normal, tá? Você pode fazer o ponto alto normal fazendo ponto alto, ou você pode aqui no caso terminar com ponto baixo, tá? Ó, ponto alto, ponto baixo. Eu vou fazer aqui, ó, uma corrente, tá certo? Ó, vou vir nesse próximo ponto aqui, ó, o segundo, e faço um ponto baixo normal para finalizar a carreira, tá? Ó, para finalizar a carreira, eu faço um ponto baixo em cada pontinho de base, independente se tá o ponto alto em relevo tá por trás ou pela frente, ó. Eu venho fazendo ponto baixo, tá? Para finalizar o trabalho. E aí, se você for fazer franja ou não for fazer franja, né? Aí fica aí ao seu critério, tá certo? Ó, você vem simplesmente fazendo ponto baixo por toda a sua carreira para finalizar o trabalho, tá? Você escolhe fazer ponto baixo ou ponto alto, tá certo? Ó, aqui tá o ponto alto em relevo, tá certo? E aqui, olha, onde eu tenho as 2 correntinhas, coloco a agulha na segunda corrente e finalizo aqui, ó. Para finalizar, faço uma corrente e arremato o fio, ó. Muito simples, tá certo? Eu acho que ponto baixo, nesse caso, combina mais, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa dica de ponto, né? Se você gostou, deixa aí, não esquece de deixar o seu joinha, tá? E é isso, até o próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia, até o próximo vídeo.